Bom dia, igreja. Confesso que eu estou um pouco nervosa. É a primeira vez que eu vou falar assim, na frente de tanta gente. É verdade, eu não contei para os meus pais. Falei que a gente ia ter uma participação e tal, eu e meu irmão, né? Mas não falei que eu ia comentar do acampamento que eu fui. Então, o pastor Jefferson, ele me convidou para que eu pudesse contar um pouco como foi o acampamento que a Junta de Missões promove antes da época da campanha de missões. Então, primeiramente, eu gostaria de convidar os irmãos que têm interesse a ir no acampamento. É aberto para quem quiser ir. Então, no próximo acampamento, quem quiser pode falar comigo que a gente combina certinho como ir para lá. Eu fui a acampamento a convite da irmã Rosana. A irmã Rosana está ali, faz um showzinho. O filho dela lindo está ali também, faz um showzinho, muito bom. A irmã Rosana, ela foi promotora de missões por alguns anos lá na Igreja Batista Central de Sorocaba. Então ela está sempre muito inteirada com relação às campanhas de missões e ela fez o convite para eu ir também. Então eu falei, vamos, né? Nunca fui, então tinha interesse de ir, né? O acampamento, ele ocorreu lá em Sumaré, foi do dia 3 ao dia 5 de fevereiro. O evento lá, ele tem o intuito de trazer a realidade do campo missionário para os promotores, de trazer a realidade das famílias missionárias que estão lá no campo e, principalmente, os desafios encontrados, os desafios que essas famílias enfrentam no campo. Ele também promove a possibilidade de a gente convidar os missionários a virem para as igrejas que colaboram com a junta, para que eles possam vir e dar o testemunho deles e contar um pouquinho como é a rotina deles lá. As reflexões nos cultos foram dos atuantes das regiões, principalmente da Ásia, do Oriente Médio e da África, porque esses missionários, eles estavam presentes lá no acampamento. Então foi bem bacana que a gente pôde ter esse contato bem de pertinho com eles. Uma outra possibilidade também que o acampamento ele traz é a troca de experiências das campanhas e dos promotores, porque são diversas igrejas que participam do acampamento. Com relação ao cenário de missões, ao trabalho que é feito, existe uma janela que eles chamam de janela 1040. O que é isso? Essa janela 1040 é uma região denominada que ela se refere a regiões do Oriente Médio, de países europeus e africanos, que eles estão localizados no hemisfério ocidental entre 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, por isso que é a janela 1040. É numa área que tem grandes desafios socioeconômicos e tem o maior aglomerado de povos não alcançados pelo Evangelho. Também a junta trouxe o CM21. Ela propôs essa temática que vai conduzir as campanhas de missões por aproximadamente 10 anos, próximos 10 anos, que será completar a missão no século 21. A proposta é completar a grande comissão que foi dada por Jesus ainda nesse século, e está descrita na passagem de Mateus 28, 19 a 20. O tema da campanha, que falamos agora há pouco, é Vamos completar a missão. É importante observar que a frase não é uma pergunta, não tem um ponto de interrogação ali no final. Então, não é um convite, certo? Mas é um compromisso que fazemos uns com os outros para completar a missão que Cristo nos chamou. Atualmente, a junta tem aproximadamente 1.914 missionários em 80 países. Quando pensamos nos missionários, muitas vezes a gente pode imaginar uma pessoa que recebeu um chamado e de um dia para o outro ela pegou as coisas, juntou tudo numa malinha, pegou o primeiro avião e foi para o lugar que ele mais queria. Certo? Mas não é bem assim, né? Primeiro, ele precisa entrar em contato com a junta de missões e lá ele vai passar por um processo de verificar
onde eles estão precisando de mais pessoas, identificar quais são as habilidades que ele tem, quais são as suas competências, verificar qual é o perfil dele e qual é o perfil do país. Então depois que resolver isso, tá tudo certo. Bom, vamos dizer que a pessoa foi lá, passou por todo esse processo e ele vai conseguir ir para a Índia. Legal, um país que precisa muito de pessoas lá atuando. Bom, como é que ele vai se comunicar com as pessoas lá? Pensando que é alguém daqui do Brasil. Então, ele vai precisar aprender a língua, se não línguas, porque tem países que falam mais de uma língua, ou também dialetos entre os povos, entre as diferentes culturas. É um desafio. Aprender a cultura, os costumes, que são muitas vezes bem diferentes dos nossos, né? Uma coisa interessante que um casal de missionários contou lá foi assim: eles, quando chegaram no país, que eles estava combinado deles irem, eles foram os dois e os filhos, que eram crianças pequenos. A primeira coisa que eles falaram, viraram para as crianças e falaram assim: ó, vai lá, vai brincar com as outras crianças. Por quê? Em poucas semanas, os filhos deles já estavam falando a língua lá, porque a gente sabe que criança tem uma facilidade para aprender qualquer coisa, né? Seja uma língua nova, seja tocar um instrumento, aprender uma brincadeira. Então, para eles, além das aulas de línguas que eles tinha o idioma dentro da casa deles. Então, foi uma ajuda que os filhos deles, sem querer, né, estavam ajudando os pais. Muitos missionários vão com as suas esposas, as mulheres vão com seus maridos, ou constituem família lá. Levam os filhos, ou os filhos nascem lá. Muitas vezes a gente pode imaginar que a pessoa larga tudo aqui e vai, mas não, às vezes a família vai junto. Mas esse é um dos inúmeros jeitos que é possível fazer missões fora do país. Também tem a possibilidade de, por exemplo, vou ter um período de férias, quero poder colaborar com um missionário ou com um projeto. Você pode entrar em contato com a junta e passar, por exemplo, um mês ajudando, fazendo um trabalho voluntário. E uma coisa que eles explicaram lá no acampamento é que esse tipo de ajuda que muitas vezes dá um impulso para o projeto ou para o missionário fazer o trabalho deles. A coisa que eles mais gostam é receber gente lá. Então, é possível também você montar uma caravana. Por exemplo, tenho alguns amigos, tenho uns irmãos da igreja que querem ir, podem entrar em contato com a junta, montar certinho e fazer também por um período. A junta também promove campanhas de caravana, que já tem data, tem horário, tem o lugar certinho que vão. Por exemplo, eu quero ir com um amigo. Também pode dar uma olhada lá no site mesmo, eles mostram, e arrumar as coisas para ir. Precisamos muito de pessoas no campo. Precisamos das pessoas no campo para que a palavra de Deus seja levada às outras pessoas que ainda não conhecem. Mas a gente também precisa de pessoas aqui, orando e ajudando a sustentar os projetos, para que mais almas sejam alcançadas. Precisamos de irmãos que lembrem dessas pessoas que estão em outros países, com seus maridos, com as suas esposas, com seus filhos. Temos que orar pela vida desses irmãos que levam a mensagem da salvação que só Jesus salva. Deus nos amou tanto, mas tanto, que entregou o seu único filho para que ele morresse e junto com ele levasse todos os nossos pecados. E assim todo aquele que crer e aceitar a salvação que vem somente pela graça de Deus e não por mérito nosso, mesmo que morrer, viverá em Cristo, viverá uma vida eterna ao lado de Deus. Mas eu não tenho essa vocação de ir para outro país, eu não tenho esse chamado. Bom, domingo passado, quem estava aqui de manhã
Viu que as crianças cantaram aqui, como que era aquela música? Posso ser um missionáriozinho se falar de Cristo. Aqui, ao companheirinho. Então a gente não precisa ir para o outro lado do mundo. A gente pode falar para os nossos amigos, para a nossa família, para as pessoas do trabalho, para as pessoas da escola, da faculdade. Então, quem é cristão é um missionário. Você deve falar de Cristo para as pessoas. Você conheceu a verdade. Você encontrou a vida num mundo cheio de trevas. E você deve contar aos outros a alegria que é viver em Jesus. No site da Junta é possível você baixar um calendário de oração que todo mês eles colocam. Cada dia é um pedido de oração por algum projeto, algum missionário, alguma dificuldade que eles estão tendo. Então, quando vocês forem orar, dá uma olhadinha qual é o pedido de oração que eles têm e coloquem na oração de vocês. Orar por esses missionários, por esses projetos que as pessoas têm tanto trabalhado, tanto se esforçado para levar a palavra de Deus aos outros. Bom, para encerrar, eu gostaria de dizer uma frase muito bonita que eu ouvi lá no acampamento, que é assim: um coração com Cristo é um missionário, e um coração sem Cristo é um campo missionário. A Igreja Batista Nova Canaã tem feito muito por missões, sejam mundiais, nacionais, estaduais ou mesmo as regionais. Tem participado das campanhas, investido em missões, sustentado os missionários. Então não devemos desanimar. Precisamos continuar atuantes na obra missionária. Assim, a missão dada por Jesus será feita e as boas novas chegarão àqueles que ainda não conhecem de Cristo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer e a tudo que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Nossa divisa, Mateus 28, 19 a 20. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, graças te dou por mais esse dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui, por cada um que pôde estar presente. Obrigada, Senhor, por aqueles que nos acompanham pela internet, Senhor Deus. Abençoe a vida de cada um, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque vivemos num país livre. Obrigada porque podemos dizer aos outros livremente, Senhor, o que nós cremos e que podemos cultuar a Ti, Senhor Deus, livremente. Obrigada, Pai, por aqueles missionários que se dispõem a estar em outros países, muitas vezes numa cultura completamente diferente da nossa. Eles se dispõem a aprender uma língua diferente, se dispõem a se submeter a uma cultura, Senhor Deus, mas que eles levam a Tua mensagem da Tua salvação, Senhor Deus, aquelas pessoas que sofrem tanto e não conhecem de Ti, Senhor. Ser com a família deles, ser com as crianças, com as esposas, com os maridos, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar a vida deles, abençoa cada projeto, cada implantação de igreja, Senhor, cada batismo que é realizado. E obrigada, Pai, porque temos essas pessoas que levam a Tua palavra para outras pessoas que moram tão longe de nós. E, Senhor, nos ajude, nos dê sabedoria para que a gente possa falar de Cristo também às nossas pessoas do dia a dia que ainda não conhecem a Ti, Senhor Deus, e que elas venham a conhecer da Tua graça e da Tua salvação, ó Pai. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus é que eu oro. Amém.